Sejam bem-vindos. Vamos para mais um exercício envolvendo balanço de massa, aplicando o transporte de Reynolds, né? O teorema do transporte de Reynolds. Então, pessoal, eu peguei esse exercício, certo? Os exercícios, de maneira geral, para o balanço de massa são muito simples, tá? Então, vamos lá. Um salão para fumantes deve acomodar até 15 fumantes. Então, aqui, ó, um dado, 15. A exigência mínima de ar fresco para salões de fumantes é especificada como 30 litros por segundo por pessoa. Então, cada pessoa tem que ter uma renovação de ar de 30 litros a cada segundo para que fique habitável esse salão. Perfeito, pessoal? Então, normalmente, esses salões são encontrados em boates, né, festas, ou clubes, etc. Certo? Onde as pessoas se reúnem lá dentro e podem fumar charutos, etc. Então, deve ser observada, né, uma, uma renovação de ar mínima para que todos que estejam lá dentro possam respirar de forma adequada. Determine a taxa mínima necessária de vazão de ar fresco que precisa ser fornecida ao salão e o diâmetro do duto se a velocidade do ar não deve exceder 8 metros por segundo. Perfeito, pessoal. Então, essa renovação de ar é feita através de exaustores, injeção e extração de ar dentro da sala. Perfeito? Então, por exemplo, né, aqui existe um ventilador e esse ventilador, vamos supor que ele é o responsável por fazer, né, a extração de ar e gerar uma renovação, né? De que forma? A renovação é feita da seguinte forma: a pressão aqui embaixo fica levemente menor do que a pressão no exterior, então ar é obrigado a entrar por alguma via de entrada. Perfeito? O limite de 8 metros por segundo provavelmente deve ser dado de acordo com algum ventilador, tá? Algum exaustor que tem como característica essa velocidade média de ar, certo? Então vamos lá. É um exercício muito simples, tá? Aplicando o teorema do transporte de Reynolds com as seguintes hipóteses. Escoamento incompressível, então vamos considerar que ρ é constante, tá? E essa primeira hipótese, pessoal, né? Ela se liga muito bem à última hipótese. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta hipótese. Perfeito? Aqui, ó. Como estamos trabalhando com ar, que é um fluido ideal, né? E ρ é constante, quer dizer que a temperatura do ar é a mesma na entrada e na saída de ar. Perfeito? Ou seja, ρ é constante. Isso é uma hipótese que pode não ser coerente pelo seguinte motivo. O ar que entra, provavelmente entra alguma entrada inferior, certo? Entra ar frio. E o ar sai em alguma saída superior, né? Ar quente. Por quê? Porque ar teve contato com as pessoas, ou seja, teve o calor de metabolismo das pessoas, e teve também a fumaça, a queima do cigarro em si. Então o ar vai sair mais quente do que entrou. Ou seja, o ρ na saída é menor do que o ρ na entrada. Mas não vamos, né, levar em consideração esse detalhe. Vamos considerar que o ρ é constante. Sistema permanente, não há variação da quantidade de ar no interior da sala, tá? Ou seja, não há variações temporais nesse sistema. Todo o ar entra através da ventilação de entrada. Isso quer dizer, pessoal, que não consideraremos, por exemplo, a entrada de ar pelas frestas. Então, aqui, ó, há uma porta, então nessa porta, por exemplo, há frestas que pode entrar ar, né? Mas isso não será considerado. Então, não existe entrada por outras vias. As entradas e saídas são unidimensionais, então podemos considerar uma temperatura, uma velocidade média, tá? E um diâmetro de seção. Então, dadas essas hipóteses, né, a equação fica da seguinte forma: entrada de massa, saída de massa menos entrada de massa igual a zero, perfeito? Como o ρ é constante, área vezes a velocidade média de saída igual a área vezes a velocidade média de entrada, perfeito? Então tá aqui, né? Pessoal, nós sabemos o seguinte: é necessário um fluxo, uma vazão de número de fumantes multiplicado por 30 litros por segundo por pessoa, perfeito? Quantos fumantes, né, essa sala pode comportar? 15 fumantes. Quantos litros? 30. Para passar para a unidade de metro cúbico por segundo, vezes 10 a menos 3. Tá? Então, essa é a vazão necessária de ar no ambiente. Então, certo? Então, aqui, ó, número de fumantes multiplicado pela vazão por pessoa,
tem que ser igual à área vezes a velocidade de saída ou de entrada, tá? De ar. Perfeito. Então, pessoal, qual que é a área? Né? A área é uma seção circular, π d ao quadrado sobre 4, vezes a velocidade de saída, igual a n vezes q. Perfeito? Isolando o diâmetro, né, teremos o seguinte, que o diâmetro é igual a raiz quadrada de 4nq sobre v de saída, π. Perfeito? Pessoal, normalmente, né, quando a gente tem uma raiz quadrada, pode ser mais ou menos, mas como não existe diâmetro negativo, então isso aqui é sempre positivo, tá? Por fim, o diâmetro, aplicando os valores, é igual a 4 vezes 15 pessoas, vezes 30 litros, mudança de unidade, dividido por 8 metros por segundo, vezes π. Né? Isso nos dá um diâmetro de 0,27 metros ou 27 centímetros, tá, pessoal? Isso equivale a um exaustor mais ou menos da seguinte forma, né? Eu procurei aqui uma procura bem rápida, né? Então, esse exaustor comercial possui diâmetro de 30 centímetros, monofásico 220, tá? Mais uma chave, né, de velocidade. Então, a gente poderia calibrar essa velocidade para atingir, né, o escoamento ideal, perfeito? Então, aqui são alguns detalhes, tá, pessoal, do ventilador, mas eu não chequei, né, ao pé da letra esses detalhes aqui, tá? Eu procurei basicamente pelo tamanho, perfeito? Em outra aula a gente pode falar sobre isso, certinho? Então, esse exercício é muito simples, tá, pessoal? Mas é mais para fixar mesmo a aplicação do Teorema Transporte de Reynolds. Grande abraço, muito obrigado, até a próxima aula.